Ok, começou a gravação. Então, vamos começar o nosso curso aí, nosso estudo na confissão de fé, tá bom? Antes de começar, propriamente dito, a confissão de fé, eu queria só falar por que a gente estuda, alguns porquês da gente estudar a confissão de fé, né? Isso parece uma coisa tão antiga, tão arcaica, tão chata, tão velha. Ah, vai voltar a catecismo, vai voltar a estudar confissão, vai voltar a estudar essas... parece que a igreja está voltando no passado, mas na verdade a gente tem vários e vários motivos, muitos bons motivos, para estudar uma confissão de fé. Né? Primeiro a gente tem que entender o que é uma confissão de fé. Basicamente, aqui está sendo declarado o que uma comunidade religiosa, uma igreja, né, ou uma denominação acredita. Então, isso aqui você está publicando para o mundo, certo? É claro, às vezes a pessoa fala assim, não, mas a Bíblia é suficiente. Com certeza, ninguém vai tirar a suficiência da Bíblia, a sua autoridade. Acontece que, se você observar, muitas denominações, muitos grupos religiosos, muitas igrejas, muitos pseudo-cristãos, muitas seitas, também dizem que acreditam nas escrituras. Você concorda comigo? Muitas pessoas falam, não, a Bíblia é sagrada, nós seguimos, nós acreditamos. Então, essa é uma das dificuldades, porque às vezes todo mundo fala que acredita nas escrituras, que tem o seu valor nas escrituras, que ela é sua regra de fé e prática. Mas aí a pergunta é, como é que você acredita nas escrituras? Qual é a sua perspectiva? Como é que você lê o texto? Como é que você interpreta? Eu quero saber, além de saber que você está falando que acredita nas escrituras, eu quero saber como é a sua fé nos pontos básicos e alguns temas básicos. E aí a confissão de fé vem falando, de certo modo, especificando como é que a gente crê nas escrituras. Entendeu? Eu creio, então tem vários temas aqui. Eu creio em Jesus Cristo, assim, assim, assim. Eu creio em Deus dessa forma, dessa forma. Como diz as Escrituras, a minha interpretação é essa, para não dar margem de erro ou de falsas interpretações. Ou seja, a gente está dizendo claramente quem a gente é, no que a gente crê, como a gente crê, a gente está deixando as claras para as pessoas. De modo que a gente deixa as pessoas também conscientes, uma vez que elas ingressam, elas visitam, elas passam a nos conhecer, a gente também deixa elas cientes sobre o que nós cremos, para não iludir ou enganar ninguém. Isso não é o objetivo. Então, o objetivo é deixar bem claro para que a pessoa também, uma vez ingressando na igreja, ela tenha clareza do seu conhecimento, da sua fé. Isso Jesus mandou e explicou e requereu da igreja, né? Pregar o evangelho com clareza, com coerência, explicar as doutrinas, explicar a fé, explicar o que ele está dizendo em vários termos, certo? Então, a confissão de fé é basicamente isso, é uma declaração um pouco mais detalhada de pontos da nossa fé, tá certo? É diferente, às vezes, é diferente de um credo. O que é um credo? Um credo também é uma declaração da fé, mas ele é bem resumido. Lembra do credo apostólico? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da... Então, ele, resumidamente, em 3 parágrafos, 4 parágrafos, ele resume também a fé da igreja. E ele serve como uma recitação, para memorização, e como uma oração até. Entretanto, o credo ele é bem mais pequeno, ele não tem o viés mais teológico e detalhado. Aí a confissão, que foram produzidas com mais, né, vamos dizer assim, com mais extensão na Reforma Protestante, né, a gente tem grandes confissões de fé, grandes declarações, grandes documentos, aí ela é um pouco mais robusta, a gente pode dizer que elas são os primeiros rabiscos aí de teologia sistemática, a primeira ideia de sistematização e de explicação mais pormenor da nossa fé. Então, por isso que a gente vai estudar a confissão, a gente tem, né, aqui no sumário, uma série de temas que serão abordados, né? A gente tem uma série de temáticas cristãs. Por exemplo,
A gente vai estudar sobre as escrituras sagradas, sobre Deus e a Santíssima Trindade, os decretos de Deus, a criação, providência, queda do homem, aliança, Cristo, livre-arbítrio, chamada eficaz, justificação, adoção, santificação, arrependimento, obras, perseverança, lei de Deus, e uma série de outras coisas, né? Sobre juramento, sobre matrimônio e magistrado civil, sobre a igreja, sobre batismo e ceia, estado final do homem, juízo final. Então a gente vai até vai começar nas Sagradas Escrituras e vai até o juízo final. A gente vai de Gênesis a Apocalipse. Estão preparados para essa jornada de Gênesis a Apocalipse? Desde a criação do homem, é claro que de modo também, né? Apesar dela ser um pouco mais explicada, ela também não é exaustiva, né? Você também não vai ter todas as respostas, todos os debates. Você tem um esqueleto, né? Uma espinha dorsal, né? Sobre qual a gente vai edificar o restante da nossa cosmovisão cristã. Então, por exemplo, o que a igreja, né, entende como fundamental? Então, esses pontos para a igreja, para a nossa denominação, para a nossa fé, eles são pontos mais cruciais. É importante, então, que a igreja ela se identifique, ela compreenda esses pontos, essa posição bíblica. É claro que também um ponto ou outro é possível que haja divergência, é possível muito, né? Então, de repente, em doutrinas secundárias, há margem também para a gente fazer o que Paulo diz, que há uma espécie de liberdade cristã em alguns pontos e alguns debates que eles também não são, vamos dizer assim, biblicamente tão exaustivos e tão precisos, e a Bíblia às vezes dá uma margem. Por exemplo, temas difíceis, por exemplo, uma criança morre, vai para o céu ou para o inferno? Esse é um debate que às vezes a gente tem que se perguntar, a gente tem que se deparar com ele. Por quê? Porque a cristandade lida com, às vezes, uma tragédia dessa. E como você vai consolar pai, mãe, o que você vai falar, como você vai ensinar essas pessoas, e qual é o pensamento bíblico acerca da salvação de criança? Então, ponto difícil, entendeu? Tem pelo menos 2 ou 3 teorias abordando isso, e não são fáceis, tá bom? Então, tem uma teoria que todas as crianças são salvas, tem uma teoria que nenhuma criança é salva, tem uma teoria que só as crianças eleitas são salvas. Então, vocês vão ver que há dificuldade, entendeu? E às vezes a gente se choca, porque às vezes a gente já está acostumado também a primeiro momento, no senso comum, no senso popular, é que todas as crianças são salvas e viram anjinhos no céu. Então, a criança não vira anjo no céu, e a gente também não tem garantia de salvação automática para ninguém. Então, a gente já tem que pensar nisso aí. A Bíblia, pode pensar, a Bíblia não salva automaticamente ninguém. Então, a gente já é um ponto para a gente refletir. Entendeu? Mas a gente não vai antecipar, vai chegar o momento desse tema, mas vocês vão ver, e se eu penso assim, o pastor pensa assim, a confissão pensa assim. Então, é um pensamento secundário, é um ponto secundário, não é vital de importância. Então, a gente orienta, a gente estuda e deixa o irmão a sua liberdade aí, que Cristo nos libertou, né, meus irmãos? Cristo nos libertou para a liberdade, não para a opressão. A gente estuda para a gente ser livre em Deus e a liberdade em Deus para servi-lo melhor e com consciência mais tranquila e não ficar com mais peso na consciência. Tá bom? Eu espero que os estudos também sejam aqui libertadores de consciência e não que deixe sua... É claro que às vezes é preciso um pouquinho de turbulência na sua mente para provocar mudanças em alguns sentidos, mas que provoque isso, no final de contas, a liberdade, né, da sua mente, a tranquilidade, e que você viva pela fé, porque o apóstolo diz também que o que não provém da fé, aí isso sim é pecado. Viva pela sua fé, tá bom? Pelo que o Senhor colocou no seu coração, ministrou, que o seu, né, o entendimento que você tem até o momento. Não force também. Se você ainda não está em condições, não acredita, não está
em condições de suportar determinada coisa, não force, não é obrigado, você não é obrigado instantaneamente, mas que você possa estudar, aprofundar e continuar os estudos, tá bom? E a gente tem esse âmbito de liberdade, tá bom? Vamos lá, então, rapidamente. Quais os propósitos de se estudar uma confissão? Ó, o irmão Elifas entrando aí, Deus abençoe, bom dia, meu irmão. Tá ouvindo, tá aí, tudo bem? Acho que tá. Então, vamos lá. Quais os propósitos e utilidades de trabalhar uma confissão como essa? Tá bom? Resgatar lá, 1689, eu nem pensava em existir. O Brasil tinha sido recém-descoberto, 100 e poucos anos de descoberto o Brasil. E, olha lá, o irmão respondeu, bom dia, maravilha. Então, por que a gente estuda confissões? Quais os benefícios? 1. Confessar e testemunhar nossa fé em Cristo publicamente. Estão entendendo? Nesse contexto aqui, nota, surgiram os batistas na história, lá na Inglaterra, nesse período de 1600 e pouquinho, está surgindo a igreja. A igreja batista foi confundido com os anabatistas, e principalmente os anabatistas eram um grupo muito diverso, e tinha uma ala deles muito radical, que faziam arruaça, que eram bélicos, eram revoltosos, eram rebeldes contra o Estado e contra os seus oponentes. Então, olha só que interessante. Uma das motivações em escrever uma confissão de fé dessa é mostrar publicamente para a sociedade em que os batistas criam. Então, para mostrar que eles não eram associados ao grupo A, grupo B, porque estavam confundindo. Esses aí são anabatistas, esses aí fazem arruaça. Então, os batistas falaram assim, olha, eu não quero que vocês nos confundam, tá aqui no que nós cremos, quem nós somos, para vocês não nos confundirem. Então, confessar e testemunhar nossa fé em Cristo publicamente. As pessoas vão saber quem nós somos, em que nós cremos. Não tem ocultismo, né? Não tem surpresas. Nós cremos nisso. Como é que é a igreja de vocês? Vocês têm algum ritual oculto? Vocês fazem algum... Não, aqui, ó. O que a gente faz e crer, tá aqui, ó. É isso aqui. Pode olhar lá. Os únicos rituais que a gente tem na igreja é batismo e ceia. Tá aqui, ó. Tá explicando o que é, como é que a gente faz, para que serve. Tá certo? Então, publicar e testemunhar nossa fé publicamente. É importante que nós temos essa confissão pública de nossa fé. Instruir nos fundamentos da fé cristã. Então, isso aqui serve para instrução. Chegou pessoas, cristãos, membros na igreja, a gente vai instruí-los nos fundamentos da fé. A partir de quê? A partir disso. É um dos instrumentos muito importantes. Tá? Antigamente, era trabalhado, hoje que a gente tem na escola bíblica, várias revistinhas, antigamente era trabalhado confissão de fé e catecismo. E ali, ó, bem firmemente, trabalhando nas pessoas. E tinha um resultado, uma produtividade infinitamente maior do que a gente tem hoje. Catecismo era para ser decorado. Aqui no final da confissão tem um catecismo também, editado por Charles Spurgeon, tá bom? Então, você vê que são perguntas e respostas. O que é um catecismo, então? Catecismo serve para catequizar. Para catequizar, a gente não precisa entender pejorativamente isso. Significa simplesmente instruir, ensinar. Vem do grego, né? Vem da palavra grega, que significa instruir. Basicamente, instruir, ensinar, doutrinar. Né? Se tiver algum sentido pejorativo, é porque a gente atribuiu na ensinar, instruir. Então, isso aqui é uma catequese que a gente estava fazendo. Então, bem-vindos à catequese, tá bom? Então, é o momento da gente ensinar e instruir, tá bom? Então, os catecismos, aqui no final da confissão, você vai ver também, são perguntas e respostas em que os membros deveriam decorar, tá bom? Essas perguntas e respostas, baseadas na confissão. Você estudou a confissão, aí ele vem com perguntas e respostas acerca da confissão e da fé. Então, era o instrumento. Então, a confissão serve para quê? Para instruir as pessoas, para discipular novos convertidos, para ensinar a interpretar a Bíblia, certo? Uma coisa é certa, a Reforma falou assim, olha,
A Bíblia deve ser de livre exame, porque a Igreja Católica, ela prendia, só o clero, só o magistrado tinha acesso às Escrituras. Os protestantes falaram o quê? E na Reforma Protestante, o povo tem que ter acesso à Bíblia. Então já era uma posição contrária à Igreja do momento, a Igreja Católica. O povo tem que ser, porque a Igreja acreditava que era perigoso, né? Claro que era perigoso para eles, né? Que eles gostavam de manipular, né? E construir a fé, mas os protestantes falaram assim: isso aqui tem que ter, estar ao acesso do povo. Por isso que Martinho Lutero já passa a traduzir para o alemão, uma vez que só tinha em latim as escrituras, né? Traduzidas só para o latim, a Vulgata Latina, e era o texto sacro, né, da igreja. Então, a primeira coisa, Martinho Lutero já faz o quê? Eu vou traduzir para o alemão, para o idioma comum do povo, para o povo entender, o povo ter na mão isso aqui. Certo? Então, a reforma falou, as escrituras têm que estar na mão do povo, tem que ser de livre acesso, de livre leitura. Aí o povo confundiu com livre interpretação. Aí não. A Bíblia é de livre acesso e de livre leitura, mas ela não pode ser de livre interpretação. Cada um interpretar seu bel prazer. Você tem que ter um método para interpretar ela corretamente. Se a Bíblia fala azul, você não pode falar que esse azul é uma metáfora e que esse azul é o céu estrelado e metaforizar em cima disso, alegorizar seu bel prazer, e o azul é a vinda de Deus na terra, e o azul é a paz de Deus no meu coração. Então, aí a gente fica sem critério nenhum, se a gente não tiver uma perspectiva adequada de interpretação das escrituras. E sabe qual é o maior problema? O maior problema desde que surgiu homem no mundo e desde que surgiu igreja no mundo, você sabe qual é o maior problema? Interpretação da palavra de Deus. Porque desde que Deus, olha só que interessante, desde que Deus enviou a sua primeira voz, houve um ser para deturpá-la e tentar confundir essa palavra. E vocês sabem que eu estou falando lá do Éden, da serpente. Deus falou uma coisa simples: não coma dessa árvore. Vem a serpente e diz: mas é isso que Deus falou? O que Deus disse mesmo? Não, essa palavra não precisa ser interpretada assim. Não, não é absoluto assim, não é tão radical assim. Pode comer, vai lá. E na verdade você vai ser como Deus. E entenderam? Desde a primeira palavra de Deus veio uma palavra do inimigo para tentar confundir e atrapalhar. E vocês acham que pararam isso? Não parou. Desde o Éden para cá, não parou. Não parou, não parou. Sempre que Deus envia seus profetas, tem falsos profetas. Desde que Deus envia sua palavra, tem falsas mensagens. Deus inspira homens e saem livros canônicos e tem livros apócrifos. Tem Paulo escrevendo cartas inspiradas por Deus. Tem outros bandidos escrevendo e falando: eu sou Paulo, enviando cartas para as igrejas também para confundir. Em termos humanos, meus irmãos, é uma batalha, simplesmente uma batalha. Então, hoje a gente tem seitas, heresias, bilhões de erros doutrinários, teológicos, absurdos sendo cometido com a palavra de Deus, ideologia misturando com a palavra de Deus, movimentos filosóficos misturando com a palavra de Deus. Então, é um bombardeio. Então, o que a gente precisa? Ensinar o povo a interpretar a Bíblia, para a igreja conseguir interpretar saudavelmente. E aí ninguém vai conseguir enganar vocês, porque vocês vão saber olhar na Bíblia, analisar e interpretar adequadamente. Então, a confissão de fé, nos termos que nós vamos estudar, vocês vão ver como ela direciona essa interpretação adequada. Que mais? Apresentar todo o conselho de Deus, num panorama, à vontade de Deus. A gente não selecionar coisas que a gente acha agradável. Não sei se vocês já perceberam, de repente tem igreja que só ensina o que ela gosta. Igreja de prosperidade só ensina dinheiro, 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 e parece que não sai desse ciclo.
Vamos ensinar todo o conselho de Deus, pegar temas desde a criação do homem até o juízo final. Vamos ensinar a palavra de Deus. Serve para estudo e devoção no seu lar, na sua família, no seu culto doméstico. Entendeu? Que legal, bacana seria, né? O pai de família, a família se reúne, olha, nós vamos meditar agora todo dia uma perguntinha dessa, cada um pensa, medita, dá uma resposta, a gente ora, canta, louva a Deus e a gente vai fazer por um período nosso culto doméstico baseado na confissão. Tá bem interessante. Catequizar nossos filhos, isso aqui era interessante, é importante, meus irmãos, quem tem filho, quem vai ter filho aí depois, ó, tem jovens aí, ó, jovens casais como Elifas e a Vanessa, jovens que daqui a pouquinho vão ser casados, Jonas e a Suzana, em nome de Jesus, e aí, jovens já casados, Ellen e o Silas, eu, minha esposa, Rosinei, né, que tem filho também, então, catequizar os filhos. É preciso a gente ensinar os filhos. Não é só a gente levar na igreja, meus irmãos. A gente precisa sentar com eles. Isso é muito importante. A gente precisa sentar com eles. E por que não fazer um panorama numa confissão? É claro que tem confissão e trabalhos, eu até acho que eu tenho aqui, trabalho já direcionado para crianças. Eu tinha aqui, agora não vou lembrar certinho onde eu coloquei na minha estante ali, mas tem confissões já apropriadas para crianças, vocês sabiam? Então, tem muitas já, tem muitas. Confissões, catecismos, né? Direcionado para criança. Perguntazinha curtinha, que ela tem que dar resposta. E eu já vi vídeos de criança decorando. O pai pergunta e a criança, pergunta, decorando um catecismo inteiro com 6, 7, 8 anos de idade, coisa mais linda. Entendeu? E eu quero que o Ian, à medida do possível, né, quando ele chegar no máximo aos 3 anos, já tenha decorado uma teologia sistemática inteira. É brincadeira, né? Impossível. Mas é isso que eu vou fazer com meu filho, entendeu? E eu recomendo. O meu filho já leu várias histórias bíblicas, a gente já esgotou vários livros de histórias bíblicas, acho que os irmãos também fazem isso. E eu, quanto antes, já comecei a ensinar ele primeiros passos de confissão, né? Se você fizer algumas perguntas, ele já sabe responder, não é isso? Por exemplo, você pergunta assim, quem fez o homem? Aí ele já responde, Deus. Deus fez o homem, ele já sabe. Aí eu pergunto assim, o que mais Deus fez? Aí ele fala assim, todas as coisas. Então, algumas perguntinhas já dá para ele ir decorando, entendeu? Mas é claro que você vai também, não vai forçar, né, seu filho. Na medida que ele vai entendendo, que vai gostando, você vai trabalhando com ele. Tá bom? Então é importante isso para educar os filhos. A igreja precisa fazer isso. E o quanto antes. Não fica esperando ele ficar, não, eu vou esperar ele ter 18 anos, ter entendimento. Se esperou até 18 anos, possivelmente perdeu, meu amigo. Desculpa, aí você vai ter que buscar muita, muita graça, misericórdia, Deus rasgar o céu, fender, porque ele foi doutrinado no mundo até os 18. Aí dos 18 em diante, aí fica muito mais difícil. Você vai precisar que Deus rasgue, manda um raio, parta a cabeça dele no meio, para enfiar o evangelho lá dentro, ele tem entendimento. E que Deus faz também, sem problema nenhum. Mas eu estou falando que é o caminho mais adequado para a família cristã, o quanto antes ensinar os filhos, tá bom? Promover unidade na igreja. Eu penso assim, eu penso assado, 200 pessoas, cada um pensando no jeito. Isso aqui é um modo de a gente tentar juntar o máximo possível. Como eu falei, sem pôr cabrete, sem engessar ninguém, mas a gente tenta afunilar. É melhor do que a gente ter 200 pensamentos diferentes. Às vezes você chega na igreja, pergunta pro irmão, como é que você pensa assim? Pensa no outro totalmente diferente. E o pastor totalmente diferente. E a liderança totalmente diferente. Eu falei, meu Deus do céu, como é que você... Né? A gente tem que sempre lembrar daquela que Jesus falou, né? Um reino dividido não subsiste. Isso é muito perigoso. E principalmente quando vai coisas pequenas, divisões pequenas, como eu falei, há liberdade cristã, mas coisas pequenas, elas podem caminhar para divisões maiores, em temas maiores. Aí, nesse nível, tem que haver uma espécie de consenso, senão, de fato, bagunça e é possível ter divisões, rachas e coisas traumáticas na vida da igreja. Então, é importante, desde o começo, a gente ter já posições firmadas.
Tá certo? Por exemplo, olha só a que ponto a gente chega. O que está rachando as igrejas no mundo hoje? Hoje tem uma crise, por exemplo, nos Estados Unidos, nas duas grandes convenções presbiterianas dos Estados Unidos, você tem grandes rachas e divisões. Por causa de quê? Ordenação homossexual. Então, olha a que ponto chegou. Então, a PCUSA, se eu não me engano é assim, que PC usa, né, uma grande convenção lá, já aprovou na sua convenção para as igrejas a ordenação homossexual. Estou falando ordenação de pastor, estou falando recepção de membros. Recepção de membros declaradamente homossexuais, eles já recebem desde a década de 90. Olha só, olha o nível. A igreja já recebe tranquilamente em seu hall de membros pessoas que declaradamente se dizem homossexuais desde a década de 90. Na convenção PCUSA, lá, PCUSA. Tá certo? E aí eles votaram, em 2014, se eu não me engano, a ordenação pastoral de homossexuais. E foi aprovado. Agora, nesse ano, a gente teve um grande debate da PCA, da Presbyterian Church America, sei lá, outra grande convenção presbiteriana nos Estados Unidos. E que era a mais conservadora. E chegou esse tema para ser votado na convenção também. Então, vocês notam divisões que às vezes são pequenas e diversidade de pensamento, às vezes pode culminar no que eu considero absurdo, 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 absurdo. Chegar ao ponto de você ir votar se um pastor pode ser gay, pelo amor de Deus. E o que aconteceu nessa primeira convenção, o PCUSA lá, que aprovou? Um racha. As igrejas que não concordaram, elas... Eu também, se fosse uma igreja ligada a uma convenção dessa, eu proporia na hora para os irmãos. Irmãos, essa convenção apostatou da fé, não tem mais nenhuma lógica. Vamos sair. Eu não vou ser conivente com isso. Então, houve um racha tremendo. Mas, para não delongar muito, e esses debates estão chegando no Brasil, viu? Se preparem, igreja. Por isso que a gente está vacinado já, doutrinariamente. Como é que a gente vacina desde o começo com a confissão que nos ensina a ler a Bíblia? No princípio criou Deus, o homem e a mulher, os criou, macho e fêmea. Não é isso? Pronto, o ideal, o propósito já está aqui. A gente vai comentar isso quando a gente chegar lá no Gênesis. Você tendo uma leitura boa do Gênesis, entendendo a Bíblia, entendendo a posição que Deus fez, matou. Se você acreditar, crer e ter firmeza nisso, já está vacinado. Entenderam? Mas esses debates vão chegar no Brasil. Eles já estão nas cidades mais cosmopolitas por aí, nas igrejas, onde já está entrando esses pensamentos. E o Brasil é mestre em copiar as coisas americanas. E aguardem, esse debate vai chegar no Brasil também. A aceitar membros declaradamente homossexuais. Eu não estou falando que o homossexual não pode se converter e ser aceito. Eu estou falando que ele não se converte, ele é homossexual, ele é assim, ele quer que seja aceito assim, ele se diz crente assim e a igreja aceita assim. Entendeu? Então é nesse nível. Então a confissão serve para a gente ter uma unidade de pensamento. Pastorado feminino, que causa tanta diversidade. A gente tem posicionamento. Então, em certos temas que agora, na pós-modernidade, a igreja é bombardeada, a gente já blinda e já orienta a igreja para ter um pensamento mais já coadunado, certo? Então, ela serve para promover a unidade na igreja, preparar futuros ministros na palavra de Deus. Quem tem essa vocação e esse chamado tem que devorar, aí tem que saber de qual é salteado os princípios doutrinários. Serve para nós defendermos a razão da nossa fé. Como é que você vai defender publicamente ou para uma pessoa a sua fé? Por que você crê acerca disso, do casamento? Por que você acredita assim? Ah, eu não sei, só sei que é assim. Então não pode ser muito nessa lá do Chicó, né? O Chicó lá do Alto da Compadecida. Não sei, só sei que é assim. Não pode ser muito assim, né? Tem
tem que dar razão da sua fé. Não é isso? O que mais? Evangelizar os incrédulos serve como instrumento para você evangelizar também, tá bom? Auxiliar na busca da solução de controvérsias. Às vezes, controvérsias na igreja, a gente tenta auxiliar e buscar refúgio num padrão doutrinário. Prevenir contra erros e heresias. Uma vez que você tem uma estrutura, você já vai prevenir. A pessoa que for pensar contra isso aqui, contra os pilares da igreja, o pensamento, a doutrina da igreja, ela vai pensar duas vezes já, porque ela está indo contra já uma coisa que a igreja já abraçou, já entende, já autenticou pela palavra e uma série de outras coisas. E deixar um legado espiritual piedoso para futuras gerações. A gente deixa uma marca, deixa um valor para as outras gerações, uma edificação para os outros. Irmãos, como essas produções foram importantes para a igreja. Nós estamos falando de uma confissão de fé. Existiram centenas e centenas. Por exemplo, essa aqui já é a segunda dos batistas. Teve uma de 1644. Foi a primeira confissão dos batistas. Nós estamos na segunda. Essa aqui é a segunda de Londres já. Então, só os batistas produziram, né, essas duas. Tem outras, né? Quando vier para os Estados Unidos, tem a confissão da Filadélfia. Então, tem outras confissões batistas. Mas a gente pode dizer também dos presbiterianos, a confissão de fé de Westminster, com seus catecismos, catecismo maior, breve catecismo, catecismo maior. Né? Tem a confissão de Savoy, dos congregacionais. Tem a confissão de Heidelberg também, uma muito importante. Tem os 39 artigos lá da Igreja da Inglaterra. Tem os cânones de Dort, também foram extremamente importantes, um documento para a igreja. Tem a confissão helvética também. Tem uma série de confissões, né, que são importantes. A confissão belga também extremamente importante. Vocês sabem que foi feita uma confissão no Brasil também nesse período. Os huguenotes franceses que foram enviados por João Calvino para evangelizar aqui no Brasil. Olha a extensão da missão e da obra de Calvino, lá da França, não sei se ele estava na França nessa época, ou se ele estava em Genebra, mas uma companhia de evangelismo e diretamente autorizada por Calvino, envia missionários para o Brasil, huguenotes, que são mortos aqui no Brasil, em 1535, por aí, ali no Rio de Janeiro. Então, você tem a Confissão de Fé da Guanabara, uma confissão produzida no Brasil, para que esses cristãos, calvinistas, reformados, eles vieram no Brasil e mostraram, olha, nós cremos nisso, por que vocês vão nos matar, por que vocês estão nos perseguindo? Porque a Igreja Católica, então, está na fervor ali da Reforma Protestante. Os jesuítas são a guarda bélica, vamos dizer assim, do catolicismo, e eles estão se opondo, de fato, aos protestantes. Então, 1535, você vê o fervor ali, começou em 1517 com Martinho Lutero, 1535 está muito recente. Então, esses evangelistas chegam aqui no Brasil, olha, bem no início da colonização do Brasil, e eles são o quê? Mortos, enforcados e lançados ao mar. Olha o tratamento que dão a eles. E eles produziram a Confissão de Fé da Guanabara. Olha que texto, que testemunho importante. Que legado espiritual importante. Pega a confissão de fé, é o que a gente crê hoje. Então, se coloca no lugar deles. Se hoje você estivesse lá na Guanabara naquela época, você seria aquele que teria o pescoço degolado e jogado ao mar. Porque o que eles creem é o que a gente crê. Você pega a confissão da Guanabara e você fala, não tem nada diferente, anormal, que eu não creia hoje. Então, se eu tivesse lá, era meu pescoço. Era, meu amigo, era o seu pescoço que estava em jogo lá. É um legado espiritual, portanto. Estão entendendo, meus irmãos? Você morreria, provavelmente você morreria hoje. Você que concorda, que acredita, que entende, que declara essa fé, você provavelmente morreria se você estivesse na idade, ali no início da Idade Moderna, ali no período da Reforma Protestante. Você seria um alvo muito provável a ser morto, perseguido, torturado. Estão entendendo?
E por que a gente não é morto hoje? Porque muitos morreram por nós, entre aspas, né, para abrir caminhos. Então é um legado que se deixa para os outros. Hoje é fácil a gente pegar isso aqui, ler, meditar. Sabe por que está escrito aqui 1689? Mas essa confissão não foi produzida em 1689. Ela já estava escrita em 1677, se eu não me engano. 1677. Aí você deve perguntar assim, mas por que ela é de 1689? Meu amigo, perseguição. 1677 já estava pronto, já estava declarado. Mas quem publicasse isso, só o pescoço rolava. Inglaterra, perseguição. Aí tem um pacto de trégua mais na frente, um período de tolerância aos protestantes. Aí os caras vêm e publicam isso aqui, 1689. Entendeu? É interessante você estudar o movimento da Inglaterra também, nesse período, né? O reinado de Henrique, né? Henrique VIII, aquela coisa lá da Catarina de Aragão, Ana Bolena, aquele problemática no casamento dele, que ele quer casar com outra mulher, porque a mulher dele não dá filhos, e a igreja não aceita, aí ele rompe com a igreja, e aí dá margem aos protestantes, então, terem espaço, aí ele morre, aí vem um filho bobão, que não dá muito conta, o filho morre, vem a filha dele, que é católica roxa, chamada de Maria, apelidada de Maria Sanguinária, manda matar todo mundo, aí os protestantes já tem que sair fugido. Depois ela sai, entra um outro, a Elizabeth, a Tiago, aí dá uma trégua, aí os protestantes voltam. É um movimento bem dinâmico ali, né? De perseguição, de luta, e movimento separatista, e a igreja da Inglaterra reforma, não reforma, reforma, não reforma, até que fica meia boca na igreja anglicana, aí o pessoal resolve sair de vez. Então, é bem tenso o momento de perseguição. Mas é um legado que eles deixam, entendeu? 1677 só publica em 1689 para não perder a cabeça, para ser um pouquinho mais prudente, porque senão cabeça rolaria. Certo? Deu para ter uma ideia, um panorama acerca da importância de estudar uma confissão de fé. Isso foi um panorama rápido acerca do estudo da confissão de fé, tá bom? Agora, de fato, a gente vai rapidamente só trabalhar o primeiro tema aqui da confissão, tá bom? Que a gente vai finalizar 10 horas em ponto. Eu sei que os irmãos têm seus compromissos e a gente vai ser pontual nesses estudos. Das 9 às 10, pontualmente, se Deus nos permitir, tá certo? Então, o primeiro estudo aqui, vou apagar aqui. Primeiro ponto da confissão, ela vai falar sobre as Sagradas Escrituras. E eu só vou, então, entrar nesse tópico aí, o capítulo 1, sobre as Sagradas Escrituras. Por que começa com as Escrituras? Porque ela é o fundamento, né? A gente vai acreditar nisso, ela é a regra de fé, tudo mais vai sair daqui. Então a gente fala o que a gente pensa sobre a Escritura, como a gente crê, qual a importância que a gente dá para ela, porque tudo mais vem daqui, entendeu? Tudo mais você vai julgar pelo que está na Escritura, tudo mais só vai ser verídico se tiver base na Escritura. A confissão inteira, presta atenção, a confissão inteira não é um documento com autoridade em si mesmo. Isso aqui, presta atenção, só tem autoridade à medida que ele reflete corretamente a palavra de Deus. Então, até isso, a confissão mesmo fala que a gente só deve obedecê-la à medida que ela reflete as Escrituras. Tudo mais vem das Escrituras. Então, o que a gente entende sobre as Escrituras? O que a gente entende sobre ser as Escrituras sagradas? Essa Bíblia que você tem hoje na mão, a palavra de Deus. Não é isso? Então, vamos lá. E tem um aí. As Sagradas Escrituras. Então, preste bem atenção. Vou explicar aqui detalhadamente alguns termos, algumas palavras aqui. As Sagradas Escrituras. Note que entrou o termo ali chamado sagrada. A nossa perspectiva é que isso aqui é um livro sacro. Não é um livro qualquer. Vim aqui, peguei aqui um livro. É igual? Não é. Isso aqui é sagrado. Então já tem, os reformadores já quiseram destacar bem isso.
Isso aqui é a Sagrada Escritura. É um livro sem igual, é um livro único, é um livro que vem da separação de Deus. Deus separa esse livro de todos os outros. É especial, é da vontade de Deus, é um livro religioso. Então, tudo isso já no termo Sagradas Escrituras. Não é simplesmente Bíblia, apesar da Bíblia ser um termo também já coerente e já a gente entende o significado como sendo Sagrada Escritura. Mas eles não usam esse termo. Ele usa um termo sacro para enfatizar. Sagradas Escrituras. Tá certo? A partir de hoje, então, se você não tinha essa visão, é claro que vocês têm, vocês são cristãos, né? Mas isso aqui é um livro sagrado. Sabe o que a neo-ortodoxia diz? O que é neo-ortodoxia? O pensamento teológico aí, vamos dizer assim, pós-moderno, né? O que eles dizem? A Bíblia é um livro como outro qualquer, cheio de erros e que a gente pode, de repente, se você garimpar muito aqui, você pode encontrar a palavra de Deus aqui, ter um encontro com Deus. Você pode, mas não é que isso aqui seja. Então, pensamento equivocado. Nós acreditamos e declaramos que isso aqui é Sagrada Escritura, é sagrado já, tá bom? Inspirado, né? Mas vamos lá. As Sagradas Escrituras são a única. Vocês estão entendendo esse termo? Única. Única quer dizer única. Não tem outro livro sagrado no cristianismo. É esse. Não tem outra fonte de autoridade bíblica. É essa. E sabe por que tem esse linguajar? Também pensa. Esse documento foi feito no período da Reforma, no embate contra a Igreja Romana. E eles também têm o interesse de dissociar e criticar a Igreja Católica Romana. A Igreja Romana diz que, junto com as Sagradas Escrituras, existe também a tradição, que ela também é importante. E ela está de pé de igualdade com as Escrituras Sagradas, a tradição da Igreja. Então, aqui o reformador está fazendo uma cisão, está fazendo um rasgo, ele está falando, não tem nenhuma palavra a mesmo nível, a mesma altura da palavra de Deus. Ela é única. Então, movimentos que colocam profetas, por exemplo, o mormonismo, que Joseph Smith teve revelação, e surgiu o livro do Mormon, e esse é a palavra de Deus. De repente, movimento adventista, que fala das revelações de Ellen White, se colocar essas ideias de Ellen White ao mesmo patamar das Escrituras, e vários outros estão equivocados, porque a palavra de Deus, a Escritura, é a única, suficiente. Então, única e suficiente. Ela também é suficiente. Por ser única, não quer dizer que ela é limitada. Ela também é suficiente. A regra de fé, tá? Resumindo, regra de fé. Ela é única, tá bom? Quando fala correta e infalível, ele está falando que não tem erros doutrinários. É claro que a questão da tradução e variantes, isso é outro debate. Mas ele está falando assim, na revelação de Deus e na transmissão original do homem, nos autógrafos ali originais, nas ideias, nas doutrinas, não há erro, ela é infalível. Porque se a gente admitir que a Bíblia tem erros e que ela é cheia de erros, como os liberais fazem, a gente está perdido, a gente está no mato sem cachorro, em areia movediça. Porque a gente já não vai saber mais o que é certo e o que é errado. Bem, se a Bíblia tem um erro, como é que eu sei que o que eu estou estudando não é o erro, então? Como é que eu sei? Então fica uma areia movediça. Pessoas aí dessa corrente neoliberal no Brasil, que tem tido muita voz, tipo Ricardo Gondim, tipo aquele... esqueci o nome do cara agora. Ricardo Gondim, Caio Fábio, também, que fala muitas vezes, tem muita liberdade. Por incrível que pareça, Ed Renekiewicz, que é um batista também, que já está com uma perspectiva liberal. Então, eles falam que a Bíblia tem erro, está cheia de erros.
e que às vezes o cristão é ingênuo em acreditar em algumas coisas. Por exemplo, o Ed Renekiewicz, em um estudo, ele sugeriu que nós devemos atualizar a Bíblia, por exemplo, questão da homossexualidade, questão de algumas... ele fala que isso é simplesmente cultural e a gente tem que se adequar ao nosso tempo. Então, é Ed Renekiewicz, que é um batista da Convenção Batista Brasileira, e que já há dentro dos batistas uma tolerância muito grande a movimentos, pensamentos e produção liberal, teológica liberal, está falando isso e doutrinando a igreja dele e a quem ele alcançar em pensamentos parecidos com esse. Ariovaldo Ramos também, por outro lado, é um cristão marxista, entendeu? Então ele pega o liberalismo dele e interpreta a Bíblia como na perspectiva marxista, de briga de classes, de Deus favorecer o pobre e não sei o que lá, uma série de desvios. Isso surge do quê? Acreditar que a Bíblia não é suficiente, ela é incompleta, ela é falível. Então, pastorado feminino, por exemplo, ele surge do momento em que se acha que a igreja tem uma falha, uma lacuna. A igreja não falou, desculpa, a Bíblia não falou disso, ela é incompleta, ela não é suficiente, então a gente vai normatizar. Eu vi uma entrevista, uma suposta pastora defendendo o pastorado feminino, ela disse assim, olha, a Bíblia só não normatizou, não teve tempo para normatizar. Tipo assim, houve uma falha, então a Bíblia não foi completada nesse sentido. Então a Bíblia só não normatizou. Agora o que a gente faz é só normatizar, porque as mulheres já trabalhavam, já serviam, já se envolviam. A Bíblia só não chegou a normatizar por uma questão de contexto, não teve tempo. Hoje a gente normatiza isso. Ou seja, está dando um passo além do que a Bíblia diz. Qual é o fundamento disso? A Bíblia não é suficiente. A pessoa acredita que está faltando coisa. A gente tem que completar a Bíblia. É aí que surgem os apetrechos, os adendos e os anexos que a gente está acrescentando às escrituras. Porque supostamente a Bíblia não foi clara, a Bíblia não precisa a gente atualizar a mensagem da Bíblia e escrever uma Bíblia nova. É isso que é a proposta. Tá certo? Então, quando a gente fala que a Bíblia é única, suficiente, correta, infalível, regra de todo conhecimento, fé e obediências salvíficas, isso é muito importante para a igreja. Isso é muito significativo, ajudaria muito a igreja. E por que muitos não acreditam nessa sentença? Porque isso aqui também depende do Espírito Santo. Isso aqui também depende da iluminação de Deus, depende de fé. E quem não tem fé não vai acreditar nisso e vai querer completar a Bíblia. Quem não tem fé vai achar que a Bíblia está falhando, a Bíblia é incompleta, a Bíblia precisa de um adendo a mais. A Deus não foi tão claro, a gente precisa melhorar essa parte, aquela parte. Tá certo? Mas a nossa declaração é que a Bíblia é suficiente, ela é correta, ela é infalível e ela é adequada para todo o conhecimento que você necessite, para a sua fé e vida. Ela vai trabalhar com isso. Tá certo? Então eu vou parar a gravação, fique aí só um momentinho, só vou interromper a gravação, a gente vai para os nossos finalmente nesse encontro aqui.